No vídeo de hoje, vamos mergulhar no mundo dos navios e explorar as 20 embarcações mais estranhas e únicas que alguma vez navegaram em mar aberto. Prepara-te para ficar espantado. Número 20. O USS Zumwalt. O USS Zumwalt não é apenas um navio comum, é um destruidor de mísseis guiados da Marinha dos Estados Unidos. Batizado com o nome do almirante Elmo Zumwalt, o mais jovem chefe de operações navais da história do ZEUA, foi encomendado pela Marinha do ZEUA em outubro de 2016, e o seu objetivo é fornecer apoio antiaéreo à frota da Marinha do ZEUA. O navio tem cerca de 600 pés de comprimento, o que é aproximadamente o mesmo tamanho de 10 autocarros escolares empilhados de ponta a ponta. Pode acomodar cerca de 158 membros da tripulação. A combinação de design elegante e tecnologia de ponta faz com que a nave pareça algo saído diretamente de um filme de ficção científica. Não há dúvida de que o design do Zumwalt é diferente de tudo o que já foi visto antes. Tem todo o tipo de ângulos e arestas, o que faz com que pareça ter sido concebido por uma equipe de especialistas em geometria. É como um puzzle flutuante, e é difícil imaginar como é que alguém poderia juntar todas as peças. Mas o Zumwalt não é apenas uma questão de aparência. Este navio está equipado com tecnologia de ponta que lhe confere um grande poder de fogo. Em suma, o USS Zumwalt é uma obra-prima da engenharia. Todos podemos concordar que é um dos navios mais fixes e, ao mesmo tempo, mais estranhos do mundo. Número 19. Ramform Hyperion. O Ramform Hyperion é um navio sísmico de última geração que é o orgulho e a alegria da empresa sísmica marítima PGS, sediada na Noruega. Este navio gigantesco é um dos maiores e mais avançados navios do seu gênero em todo o mundo, mas também tem um aspecto muito estranho. O seu design distinto é um espetáculo para ser visto, e sem dúvida, faria com que se visse duas vezes. Não é de admirar que o facto de ter a forma de uma ponta de flecha gigante ou de um meio navio lhe tenha valido o título de navio mais feio do mundo. No entanto, a forma única do navio é uma necessidade, uma vez que maximiza a sua estabilidade e capacidade de manobra. Isto torna-o o navio perfeito para a realização de pesquisas sísmicas offshore. Por outras palavras, explorar as profundezas do oceano e mapear o fundo do mar. Para além disso, o Ramform Hyperion também tem um tamanho impressionante. Tem 70 metros de largura e 104 metros e 2 de comprimento. O seu enorme espaço de convés é também suficientemente grande para acomodar um pequeno exército de investigadores e membros da tripulação. Número 18. A cidade de S. Petersburgo. A cidade de S. Petersburgo é um navio de transporte de automóveis puro que foi feito especificamente para a Nissan Motor Company. O navio foi construído com o objetivo especial de transportar os veículos elétricos Leaf, amigos do ambiente, da empresa. Pesa 21 toneladas e pode transportar até 2.000 carros de uma só vez, o que o torna uma das formas mais eficientes de transportar veículos em todo o mundo. O seu avançado sistema de ar-condicionado mantém os carros a uma temperatura constante durante toda a viagem. No entanto, o que faz com que se destaque verdadeiramente é a sua forma única, que obviamente tem um objetivo. Tem um arco bulboso que cria um efeito aerodinâmico e reduz o arrastamento. Esta forma também ajuda a estabilizar o navio e a reduzir os efeitos das ondas agitadas e dos ventos fortes. Para além disso, devido à sua engenharia de ponta, o navio reduz o consumo de combustível em 800 toneladas, o que equivale a eliminar 2.500 toneladas de emissões de CO2 por ano. Isto não é apenas inovador, é absolutamente impressionante. Número 17. A MPI Adventure. A MPI Adventure é um gigante no sector das turbinas eólicas. Está na vanguarda da energia sustentável e tem desempenhado um papel fundamental no crescimento das energias renováveis. A MPI Adventure foi especificamente concebida para instalar turbinas eólicas offshore de uma forma segura, eficiente e econômica. Foi construído em 2010 e tem um comprimento de mais de 130 metros. Isto torna-o um dos maiores navios de instalação de turbinas eólicas do mundo. O navio está equipado com equipamento topo de gama, incluindo uma grua com capacidade de 1 tonelada e um sistema de elevação avançado. Isto torna-o numa potência de capacidade de instalação. O MPI Adventure é também verdadeiramente único na sua capacidade de operar em ambientes offshore difíceis. Consegue suportar as condições climatéricas mais difíceis, graças ao seu avançado sistema de posicionamento dinâmico, que assegura que o navio se mantém na sua posição, mesmo com ondas altas e correntes fortes, garantindo a segurança da sua tripulação. O navio foi utilizado em numerosos projetos de parques eólicos offshore na Europa, incluindo a construção do parque eólico offshore de Rampion, ao largo da costa de Sussex. Número 16. O Blue Marlin. O Blue Marlin é um navio de carga pesada que pode transportar cargas maciças que pesam até 75 toneladas, incluindo plataformas petrolíferas, submarinos e até outros navios. Sim, ouviste bem, pode transportar outros navios. É basicamente o Hulk do mar.
O navio foi construído em 1999 pela CSBC Corporation em Taiwan para a Norwegian Offshore Heavy Transportation Company. Desde então, tem feito manchetes com os seus feitos impressionantes. No início dos anos 2000, transportou o USS Cole, um destroyer danificado da marinha dos EUA, de volta do Iêmen para os EUA. O navio foi também responsável pelo transporte da plataforma petrolífera conhecida como Thunder Horse PDQ, que pesava 60 toneladas para Corpus Christi, Texas. O Blue Marlin tem um comprimento total de 224,8 metros e uma largura total de 63,1 metros. Apesar do seu enorme tamanho, o Blue Marlin é surpreendentemente ágil. Tem uma velocidade máxima de 14 nós e pode fazer curvas apertadas graças ao seu avançado sistema de manobras. Além disso, em vez de um casco tradicional, o Blue Marlin tem um convés que pode ser inundado para baixar o navio e permitir que outras embarcações sejam carregadas. É como uma garagem flutuante gigante e é muito impressionante vê-lo em ação. Número 15. Gigante sábio do mar. O Seawise Giant foi um superpetroleiro que estabeleceu o recorde mundial de ser o maior navio do mundo até a sua retirada em 2010. Foi construído no Japão em 1979 e media uns impressionantes 458 metros de comprimento e 69 metros de largura. Para vos dar uma ideia da escala, este navio era mais comprido do que a altura do Empire State Building. Além disso, se empilharmos 14 autocarros de 2 andares, uns em cima dos outros, é essa a altura do Knock Nevis. Este navio tinha uma velocidade máxima de 16,5 nós, e normalmente demorava 5 milhas para parar a essa velocidade e 2 milhas para fazer inversão de marcha. O Knock Nevis era tão grande que não podia navegar através do Canal do Suez, uma via navegável artificial ao nível do mar no Egito. Por este motivo, teve de contornar o extremo sul de África para chegar ao seu destino. Além disso, necessitava de uma tripulação de 40 pessoas para funcionar. O navio foi inicialmente utilizado para transportar petróleo bruto do Médio Oriente para os EUA. No entanto, em 1988, foi danificado e afundado durante a Guerra Iraque-Irão. Mais tarde, foi recuperado e reposto ao serviço. Durante a sua vida, mudou de proprietário e de nome algumas vezes, mas manteve sempre o seu estatuto de verdadeira maravilha marítima. Número 14. Espírito Pioneiro. Projetado e construído em 2013 na Coreia do Sul pela Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering, o Pioneering Spirit é o maior navio do mundo, medindo uns impressionantes 382 metros de comprimento e 124 metros de largura. O navio é tão grande que faz com que os outros navios pareçam meros brinquedos. Uma das características mais impressionantes do Pioneering Spirit é o seu sistema de elevação único. O navio está equipado com um conjunto de vigas gigantes de elevação hidráulica capazes de levantar pesos até 48 mil toneladas métricas. Para pôr isto em perspectiva, a Torre Eiffel pesa apenas 10 toneladas. As capacidades de elevação do navio permitem-lhe remover plataformas inteiras de petróleo e gás do fundo do mar e transportá-las para a terra para serem desativadas ou renovadas. O navio já concluiu com êxito vários projetos de alto nível, incluindo a remoção da plataforma Brent Delta no Mar do Norte, que pesava umas espantosas 24.200 toneladas métricas. O Pioneering Spirit está também equipado com características de segurança de classe mundial, incluindo um sistema de posicionamento dinâmico que mantém o navio estável em mares agitados. Para além disso, também tem alojamento para até 571 pessoas. Isto torna-o não só uma maravilha técnica, mas também um local confortável e seguro para os trabalhadores operarem. Número 13. O Shiki. O Shiki é um navio-sonda que foi especificamente concebido para desvendar os segredos do interior da Terra. O navio pertence e é operado pela Agência Japonesa para a Ciência e Tecnologia Marítima da Terra, e é o maior navio de investigação do mundo dedicado à perfuração científica. O Shiki é um impressionante feito de engenharia, medindo 210 metros de comprimento e 38 metros de largura. Pode transportar 10 mil toneladas de equipamento de perfuração, essencial para explorar o fundo do mar. O navio tem a capacidade de perfurar até uma profundidade de 7.000 metros abaixo do fundo do mar, o que faz dele um dos navios do mundo que potencialmente tem a capacidade de atingir o manto terrestre. O Shiki tem estado envolvido em muitos projetos científicos importantes desde o seu lançamento em 2005. Uma das suas realizações mais notáveis foi a perfuração bem-sucedida da calha de Nankai em 2007. Este projeto tinha como objetivo estudar a mecânica da tectônica de placas e investigar os riscos de terremotos e tsunamis na região. Em 2010, o Shiki participou também no Programa Integrado de Perfuração Oceânica, que tinha como objetivo investigar a formação e evolução da crosta oceânica. Número 12. Projeto Habakkuk. Durante a Segunda Guerra Mundial, os britânicos tinham um problema. Os submarinos alemães estavam a afundar os seus navios mais depressa do que conseguiam construí-los, e precisavam de uma solução. Então,
tiveram uma ideia bastante louca. Planearam construir um porta-aviões feito de gelo. O projeto chamava-se Habakkuk. A ideia foi apresentada por Geoffrey Pike, um inventor e engenheiro britânico conhecido pelo seu pensamento pouco convencional. Então, como é que se constrói um porta-aviões a partir de gelo? O plano era utilizar um material chamado picrete, que é uma mistura de gelo e polpa de madeira. O picrete é mais forte e durável do que o gelo sozinho, e também derrete a um ritmo mais lento. O Habakkuk seria gigantesco, medindo mais de 600 metros de comprimento e 90 metros de largura. Apesar do aparente absurdo do plano, o governo britânico levou-o a sério. Chegaram mesmo ao ponto de construir um protótipo do navio num lago no Canadá. Infelizmente, o Habakkuk nunca viu a luz do dia. Quando o protótipo ficou concluído, a guerra já estava a terminar, e a necessidade de uma solução tão radical tinha diminuído. O projeto Habakkuk foi abandonado, e acabou por ser esquecido. Número 11. RP Flipship. O RP Flipship é um navio de investigação oceanográfica único que foi concebido para estudar a altura das ondas, sinais acústicos, temperatura da água e outros dados oceanográficos. Mas o que distingue esta embarcação em forma de banheira de outras embarcações de investigação é a sua capacidade de virar de uma posição horizontal para uma posição vertical. Com 90% da sua massa submersa debaixo de água, o movimento de inversão é possível graças ao facto de o navio ser essencialmente um tubo gigante de 300 metros de comprimento, com tanques de lastro que podem ser enchidos com água para o tornar mais estável em mares agitados. Quando os tanques estão cheios, o navio inclina-se lentamente até ficar completamente vertical, com o topo do tubo a sair da água como um snorkel gigante. Poderá estar a perguntar-se, por que é que alguém quereria construir um navio que se vira como uma panqueca? Bem, acontece que a posição vertical do navio proporciona uma plataforma muito mais estável para estudar dados oceanográficos, especialmente em mares agitados. Ao virar, o navio reduz os efeitos das ondas e correntes nos seus instrumentos, permitindo AOS investigadores recolher dados mais precisos. Número 10. MV Stella Deneb. O Stella Deneb é um navio que tem vindo a fazer ondas na indústria naval há anos, e não é de admirar por quê. É um navio enorme, mas também tem a tarefa de realizar um dos trabalhos mais importantes em alto mar, que é o transporte de animais vivos. O SV Stella Deneb é uma besta de navio, medindo quase 214 metros de comprimento e 32 metros de largura. Tem capacidade para transportar cerca de 50 mil cabeças de gado, o que faz dele um dos maiores e mais eficientes transportadores de gado do mundo. Mas apesar do seu tamanho, o navio é surpreendentemente ágil, graças a AOS e seus avançados sistemas de navegação e motores potentes. Atualmente, o MV Stella Deneb continua a ser uma parte essencial da indústria pecuária global, proporcionando uma ligação vital entre produtores e consumidores em todo o mundo. E embora possa não ser o navio mais glamouroso ou de maior visibilidade em alto mar, é certamente um que merece um lugar na nossa lista. Número 9. Nexen Skagorok. O navio Nexen Skagorok é um verdadeiro peso pesado no jogo da transmissão de energia submarina. O Nexen Skagorok foi originalmente construído em 1976 na E.ORG Mechverkstad, em Farsen, e foi adquirido pela Nexen em 2006. Uma das coisas que faz com que o Nexen Skagorok se destaque é o seu tamanho. Tem uns impressionantes 99,5 metros de comprimento e uma largura de 35,4 metros. Também tem uma tonelagem bruta de mais de 10,147 toneladas, o que é muito. O navio é um navio lança-cabos, o que significa que foi concebido para colocar cabos no fundo do oceano. Mas não se trata de um cabo qualquer, estamos a falar de cabos elétricos de alta tensão que transmitem eletricidade a grandes distâncias. O navio é utilizado em todo o mundo para instalar cabos elétricos em parques eólicos offshore, plataformas de petróleo e gás, e até em redes elétricas intercontinentais. É, em suma, um equipamento vital que ajuda a levar a eletricidade a milhões de pessoas. Número 8. Turinor Planet Solar. O Turinor Planet Solar é uma embarcação notável que funciona exclusivamente com a energia do Sol. Já navegou a volta do mundo e continua a impressionar os espectadores com o seu design único e futurista, que parece saído do espaço. A construção do Turinor Planet Solar foi concluída em 2010, e desde então tem vindo a bater recordes. Em 2012, tornou-se o primeiro barco movido a energia solar a circunnavegar o mundo, percorrendo mais de 37 mil milhas em pouco mais de um ano. A forma estranha do barco é parte do que o torna tão único. A sua estrutura aerodinâmica de catamarã reduz a resistência e melhora a eficiência, permitindo-lhe mover-se com facilidade na água. Pode navegar tranquilamente na água sem gerar quaisquer emissões nocivas. Outro aspecto impressionante do Turinor Planet Solar são os seus painéis solares. A embarcação está equipada com centenas de painéis solares que cobrem a sua superfície.
gerando até 120 kW de energia num dia de sol. Esta eletricidade é suficiente para alimentar os motores elétricos do barco e o equipamento de bordo. Número 7. Tessera Conteres. O Tessera Conteres foi um enorme navio de guerra construído durante o período helenístico, por volta de 200 a.C. O seu nome traduz-se por 40 estradas, o que se refere ao número de remadores em cada coluna de remos que o impulsionava. Acredita-se que o navio monstruoso tinha um total de 4.000 remadores a empurrá-lo através das ondas. Mas não era apenas a quantidade de remos que fazia do Tessera Conteres um navio formidável. Este navio tinha mais de 420 pés de comprimento e uma largura de mais de 57 pés. E como se isso não fosse suficientemente impressionante, o Tessera Conteres não tinha um, nem dois, mas 3 convéses. Sim, é isso mesmo. Este navio era basicamente um arranha-céus flutuante. Então, qual era o objetivo deste navio gigante, perguntam vocês? Bem, o Tessera Conteres foi construído para a guerra. Estava equipado com dezenas de armas, incluindo catapultas, balistas e lança-chamas. O navio também podia conter até 6.000 soldados. A construção da Tessera Conteres não foi fácil e exigiu o contributo de milhares de pessoas. E uma vez terminada, não era exatamente a nave mais fácil de manobrar. A Tessera Conteres era tão grande que tinha de ser dirigida por 2 lemes gigantes localizados na parte de trás. Apesar do seu tamanho e potência impressionantes, a Tessera Conteres só foi utilizada em algumas batalhas antes de ser desativada. Não se sabe ao certo o que levou ao seu desaparecimento, mas alguns historiadores especulam que a sua manutenção era simplesmente demasiado dispendiosa. Número 6. Monitor italiano F.A. di Bruno. Vamos ser honestos. Quando pensamos num navio, provavelmente imaginamos algo grandioso e majestoso, com velas ao vento. Mas o F.A. di Bruno era um pouco diferente. Na verdade, era um monitor, que é um tipo de pequeno navio de guerra com um perfil baixo e um convés plano. Foi concebido para o combate a curta distância e é perfeito para a defesa costeira. O F.A. di Bruno foi construído no início de 1900 e entrou em ação tanto na Primeira como na Segunda Guerra Mundial. O navio era fortemente blindado e tinha um grande poder de fogo. Estava equipado com 4 canhões antiaéreos, Ansaldo de calibre 76.40, que tinham um alcance de 10,0 metros e podiam causar sérios danos ao inimigo. No entanto, após quase 3 décadas de serviço, o F.A. di Bruno acabou por ser desmantelado. Apesar de já não existir, o legado do navio continua a inspirar os interessados em tecnologia e inovação naval. Número 5. O Boca Vanguard. Este navio de aspecto peculiar chama-se Boca Vanguard e é um gigantesco navio de carga pesada. Isto significa que foi concebido para transportar cargas incrivelmente pesadas que são simplesmente demasiado grandes para um navio de carga normal. E quando dizemos pesadas, estamos a falar de objetos que pesam mais de 100 toneladas. Outro aspecto interessante do stand do Boca Vanguard é o seu design semi-submersível único. Tal como acontece com o Blue Marlin, esta característica incrível permite que o navio submerja parcialmente na água, facilitando o carregamento e o descarregamento de cargas pesadas. O navio torna-se essencialmente uma plataforma flutuante, tornando possível transportar plataformas petrolíferas gigantes, secções inteiras de pontes e até navios de cruzeiro. Com toda a honestidade, o navio é como o canivete suíço do mundo do transporte marítimo. Um pau para toda a obra que pode lidar com qualquer coisa que lhe seja lançada. Número 4. Eta Freia. O Eta Freia é praticamente impossível de ignorar. A embarcação, pintada num tom marcante de laranja e amarelo, é um avançado navio de construção híbrido que foi projetado pela Salt Ship Design. Com 138 metros de comprimento e um sistema de posicionamento dinâmico, a Eta Freia foi concebida para resistir às condições climatéricas mais difíceis, o que a torna a embarcação perfeita para operações em alto mar. À primeira vista, o design do navio pode parecer um pouco estranho, mas é, na verdade, o resultado de uma abordagem de engenharia altamente avançada que se destina a otimizar o seu desempenho. Isto inclui minimizar a resistência do navio ao vento e melhorar a sua estabilidade, entre muitas outras coisas. Quer se trate de instalações submarinas, de inspecções ou de apoio a parques eólicos offshore, a Eta Freia é uma embarcação em que se pode confiar para realizar o trabalho de forma rápida e eficiente. Número 3. O barco Zipper. O Zipper Boat não é definitivamente algo que se veja todos os dias. Tal como o seu nome, o Zipper Boat é um barco gigante em forma de fecho de correr. Foi criado pelo artista japonês Yasuhiro Suzuki, que teve a ideia enquanto olhava pela janela de um avião. Tinha visto um navio a deslizar pela Baía de Tóquio, e à medida que a embarcação se movia na água, parecia abrir-se como um fecho de correr de um casaco. Cativado por esta visão hipnotizante, Yasuhiro decidiu transformar a sua ilusão numa obra de arte,
e assim nasceu o Zipper Boat. O design simples, mas não convencional deste barco valeu-lhe muita atenção no mundo da arte. Mas o Zipper Boat não é apenas um espetáculo. É uma embarcação totalmente funcional que pode ser usada para passear na água. É alimentado por um pequeno motor fora de borda que pode acomodar confortavelmente até 2 pessoas, e graças à sua forma única, o Zipper Boat é surpreendentemente estável e fácil de manobrar. O barco destaca-se definitivamente da multidão e parece ser uma forma perfeita de marcar uma posição. Quem sabe se um dia não estaremos todos a passear na água nos nossos próprios Zipper Boats personalizados. O Kawasaki Liquefied Hydrogen Carrier parece bastante invulgar, mas não se deixe enganar. É uma embarcação revolucionária no mundo das energias renováveis. Com o seu design inovador e tecnologia de ponta, este navio está na vanguarda da revolução das energias limpas. Vive la Revolution! No coração do Kawasaki Liquefied Hydrogen Carrier está o seu avançado sistema de armazenamento e transporte de hidrogênio liquefeito. O navio está equipado com 4 tanques criogênicos que podem conter individualmente até 40 metros cúbicos de hidrogênio líquido, que é depois transportado para estações de abastecimento de combustível em todo o mundo. Por exemplo, em dezembro de 2021, o navio partiu do Japão e chegou à Austrália em janeiro de 2022. Em seguida, o navio foi carregado com hidrogênio liquefeito produzido a partir de carvão em Victoria, na Austrália. Regressou ao Japão em fevereiro de 2022, descarregando a carga para um tanque de armazenamento em terra. Número 1. O Sea Shadow. A Sombra do Mar. 9529 é uma nave misteriosa que tem sido objeto de especulação desde que foi vista pela primeira vez a deslizar nas águas da Baía de São Francisco em 1988. E embora a verdade por detrás do seu objetivo e história possa estar envolta em segredo, não há como negar que o Sea Shadow é um navio de aspecto estranho. Então, o que é exatamente o Sea Shadow? Bem, é um protótipo de navio furtivo que foi construído pela Lockheed Martin em 1980. A ideia era criar um navio que pudesse escapar à detecção por radar e ser utilizado para uma variedade de fins militares. O design da nave apresenta ângulos agudos e um exterior angular preto, fazendo com que pareça algo que os extraterrestres construiriam. Mas embora o Sea Shadow fosse certamente impressionante do ponto de vista tecnológico, também tinha um certo encanto. Havia algo na aparência de outro mundo do navio que captava a imaginação do público. Apesar da sua popularidade, o Sea Shadow não teve uma carreira particularmente longa. Foi utilizado para fins de teste durante os anos 1980 e 1990, antes de ser retirado em 2006. Depois, em 2012, o Sea Shadow foi vendido para sucata. Foi um triste fim para um navio tão fascinante. Muito bem, qual dos nossos navios foi o vosso favorito? Até a próxima, obrigado por assistir!